Acho que chocamos os confederados, Scarlett. É mais como furar um cerco, não é? É pior. Mas espero tirar um certo lucro disso. Pouco me importa o que esperam ou o que pensem. Eu vou dançar, dançar. Esta noite eu não me importo nem de dançar com Abraham Lincoln. Oi, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês sobre E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, e queria falar em defesa dele. Por que em defesa e por que ele precisa da minha defesa? Há um tempo atrás, talvez vocês lembrem disso, não sei se essa conversa continua ou não, se falou em cancelamento, né? Que a gente não deveria assistir ao filme E o Vento Levou, a gente não deveria ler o livro E o Vento Levou, porque ele traz pontos de vista controversos. Para mim, essa coisa de cancelamento é a mesma coisa que queimar livros. A gente já teve queima de livros aí em alguns momentos da história, no nazismo se queimou livros, e se tu vai ver a intenção desse pessoal que queimava livros, não era má, no fundo. Eles queriam simplesmente que as pessoas parassem de ter acesso a ideias erradas, que eles consideravam erradas. Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Cancela uma ideia que tu não concorda. Tu tá querendo poupar as pessoas de ter esses pensamentos ruins, perniciosos. Só que a grande questão é a seguinte: se tu não lê algo, se tu extingue a existência de alguma coisa, tu não vai nem concordar, nem discordar, nem ter aquela sensação de que porcaria que eu acabei de ler, não quero mais saber desse livro, vou sair falando mal dele por aí. Não, tu não vai nem ter isso, ele simplesmente não vai existir nas novas culturas, nas novas gerações. Tua visão de mundo, ela se encurta, porque tu não tá te dando essa chance. A gente tá numa época que eu acho que a gente nunca falou tanto em empatia. Na empatia, tu conseguir se colocar no lugar do outro, vestir os sapatos do outro, mas como tu vai conseguir se colocar no lugar do outro se tu não ouve o que ele diz, se tu não lê o que o outro escreveu? Os livros, gente, na minha opinião, a grande riqueza deles é que tu não precisa sair do teu lugar para ver o que uma pessoa pensou em outro período da história, em outro lugar do mundo. Então esse livro vai trazer aqui a visão sulista dos Estados Unidos, lá na época da Guerra Civil Americana e o pós-guerra, que é o período de reconstrução. Como tu vai entender o que aquelas pessoas pensavam e qual era a lógica delas se tu não te dá a oportunidade disso? Azar se tu discordar, se tu achar que eles passaram um pano. Aqui tem realmente coisas que as pessoas podem achar muito controversa. Ele vai falar um pouco de um outro lado, que é o lado daquelas pessoas que sofreram as retaliações dos escravos. Os escravos revidaram, porque eles sofreram, então eles queriam também pagar nessa moeda. E quem passou pela retaliação também não gostou de ter sofrido retaliação. Mas se tu não lê, tu não vai entender o que o outro sentiu. Eu não tô dizendo que a gente tem que ler e concordar e dizer não, tudo que ela falou tá certo, o jeito que eles pensavam era correto. Não, eu não tô dizendo isso. Mas vale a pena tu entender a lógica da outra pessoa, senão tu nunca vai ter essa tal de empatia. E o teu olhar, como eu falei, vai ficar muito pequeno. Aqui eles até dão uma, vamos dizer, uma justificada na Ku Klux Klan, que é injustificável, mas é esse o grande convite, Não fechar a tua mente, mas abrir ela. Essa é a grande riqueza da leitura. Por isso que a gente lê livros, pra gente conseguir entender o outro lado, mesmo que a gente não goste e saia discordando, mas pelo menos tu te deu a oportunidade. Agora eu queria falar sobre outros aspectos maravilhosos desse grande clássico que é E o Vento Levou. Eu nunca vi o filme, as cenas que eu vi eu achei que ficaram muito de acordo com o livro. É a cena do baile, que mostra um pouco do romance da Scarlett O'Hara com o Rhett Butler. Dança divinamente, Capitão Butler. Não comece a flertar comigo. Não sou um de seus cortejadores caipiras. Com você, eu quero mais que um flerte. O que pretende? Eu lhe direi, Scarlett O'Hara, se tirar esse sorriso afetado e solista do seu rosto. Um dia eu quero que me diga as palavras que ouvi você dizer a Ashley Wilkes. Eu amo você. É algo que jamais ouvirá de mim, Capitão Butler, enquanto viver. E eu digo romance porque é um romance, sim. Algumas pessoas dizem, não, mas isso não é uma história de amor, não é romântica. E o que eu acho interessante, assim, eles são um casal que tem realmente idas e vindas, Eles são um casal que briga, que tem diferenças. O final não é de conto de fadas, super feliz.
Mas eles são um casal que tem química, eles são um casal que chama a nossa atenção, e eu acho que essa é a grande graça de um romance, sim, né? E isso condiz muito mais com a realidade, né? Quantos relacionamentos que a gente tem por aí que não são sempre super bonitos, né? Tem dificuldades. E aí eu puxo outros clássicos para falar sobre isso. Um dos meus livros preferidos da vida é O Continente, do Érico Veríssimo. E aqui a gente tem o casal Capitão Rodrigo e a Bibiana. E eles são um casal, assim, terrível junto, sabe? Eles não vão ter um casamento super bonito, não vão ter um final super feliz, a vida deles vai ser cheia de dificuldades, mas é um casal muito legal de acompanhar. Desde o início, a história deles é uma história assim que tem reviravolta, e a gente gosta de ver a atração de um pelo outro, e é isso que faz dele um romance muito legal, mesmo não sendo um casal ideal. Outro exemplo que eu puxo aqui é o da Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que as pessoas também dizem isso sobre o Sr. Rochester, que ele enganou a Jane, que ele não foi o par perfeito, não foi também uma história de contos de fadas. E a minha pergunta é, e daí, sabe? Quem que é isso? A gente quer, na verdade, um romance que tenha graça. E eles têm muita graça juntos, né? Eles têm uma química, né? Uma é mais certinha, mais correta, o outro não é tão correto assim, mas tem uma atração, e é isso que a gente gosta de ver, e é por isso que eu digo que E o Vento Levou tem uma história bem envolvente nesse sentido. A outra cena que eu disse que vi do filme é a que ela chega depois da guerra na casa que foi dela e tá tudo devastado, os campos, eles não têm o que comer, e ela consegue entrar no terreno vizinho, eu acho que é um rabanete que ela puxa do chão e morde. Ela diz: jamais passarei fome. Por Deus, eu juro. Por Deus, eu juro, eles não vão acabar comigo. Eu vou passar por tudo isso e quando terminar, jamais sentirei fome de novo. Nem eu, nem minha família. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair. Eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. E ela diz assim: não me importa o que eu tiver que passar, vou fazer de tudo. E é realmente o que ela faz dali em diante, né? Ela é uma personagem com um temperamento muito colérico. Ela mira uma coisa, um objetivo, e ela vai de atrás. E não importa de quem ela tenha que passar por cima. É de marido, irmã, parente, amigo, namorado, não importa. Ela passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que ela quer. E no caso, ela disse: jamais passarei fome. Então ela vai lutar para reconstruir a vida dela. Deu um problema com a bateria e ficou 3 horas carregando, tive que parar e interromper outro vídeo. Mas seguindo então, o que eu tava falando, gente, da Scarlett, é que ela é uma personagem não convencional, porque ela é extremamente egoísta, e mesmo assim a Margaret Mitchell consegue fazer a gente se prender na trajetória dessa personagem, mesmo ela não sendo uma personagem muito simpática. Ela é antipática, ela é mesquinha, ela não se importa muito com as coisas, nem entende muito bem, às vezes, o que está acontecendo politicamente no país. Ela só vai se interessar por isso quando diz respeito a ela. Mesmo assim, ela é uma personagem muito legal de se acompanhar. E ela não é a única, tem outros personagens muito legais nesse livro. Eu queria destacar a Melanie, né, que ela é exatamente o oposto da Scarlett O'Hara, é o contraponto dela no livro, porque a Melanie, ela é realmente muito querida, e ela tem uma profundidade, entende as coisas, ela é mais madura, mas ela é mais coração, assim, é bem o oposto da Scarlett. A Scarlett, claro, odeia ela, até por outras questões da história, se vocês lerem o livro vão entender. A autora, ela nos conduz a entender que a Melanie, ela é um pouco ingênua, porque ela não vê os erros da Scarlett, ela não enxerga a Scarlett com esse egoísmo. Ela parece que gosta da Scarlett, defende ela, acredita na bondade da Scarlett, e isso nos leva a interpretar ela como uma personagem ingênua. Mas tem alguns momentos do livro, no decorrer da história, e me digam se vocês entenderam assim também ou entenderam diferente de mim, mas eu sinto que tem alguns momentos que a gente começa a perceber que, na verdade, a Melanie não é tão ingênua assim. Ela tá realmente
apostando na Scarlett. Essa é a impressão que eu tenho. Ela sabe os defeitos da Scarlett, mas é como se ela escolhesse acreditar na bondade dela, como se fosse proposital. Na verdade, não como se ela fosse ingênua, porque ela vê na Scarlett uma líder, o que ela de fato se torna posteriormente. Quando a Scarlett começa a reconstruir a casa dela, ela faz isso não sozinha, ela faz pelo grupo também. No momento a Melanie reconhece, entende que a Scarlett foi quem matou o Yankee quando entrou lá. A Scarlett apagou o fogo junto com ela, trabalhou, se esforçou, então ela merece todo o crédito e todo o reconhecimento. E chega um determinado ponto do livro, lá pro final, não vou dar spoiler, só vou dizer em grandes linhas, que a Melanie chega a expor pra Scarlett o desejo que ela tem, com todas as letras e sem constrangimento. Ela diz exatamente o que ela quer: eu quero isso, quero que tu faça isso e aquilo. Ou seja, não parece o comportamento de uma pessoa ingênua, parece o comportamento de uma pessoa que sabe exatamente o que quer, aonde quer chegar e o que espera da Scarlett. Afinal de contas, ela deu todo o apoio. Até a Scarlett chega a reconhecer isso. Em determinados momentos, a Scarlett vê que a Melanie trabalha mais que a irmã dela, que a Melanie ajuda ela a apagar o fogo, e nesse momento as duas até criam uma certa empatia, uma amizade. A Scarlett parece que baixa um pouco a guarda pela primeira vez. Outra coisa que eu queria destacar também, eu acho que é uma das mensagens centrais do livro. Como todo clássico, né, a gente pode entender muitas coisas e a gente sempre vai tirar mensagens daqui. Mas o que eu sinto, assim, um aspecto que é o coração do livro é a questão do renovar, sabe, da reconstrução. Está tratando da reconstrução de um país, né, que é o período de restauração pós-guerra, né, mas ele também trata essa questão mais como as famílias se reconstruíram, como cada indivíduo lidou com aquela questão de reconstrução, né, afinal de contas tudo tinha sido devastado, né, as terras, né, chega até um momento que a Scarlett, eles vão se deparar com aqueles índios que escalpelavam as pessoas, né, então todos os tipos de situação acontecem com aquela gente. A autora, ela realmente quer passar isso, né, e todos nós, na nossa vida, podemos pensar assim, né, em termos grandes de país, né, agora a gente tá em 2023, um ano mega desafiador, com certeza, pelo governo que a gente vai ter aí, e a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente tem que estar preparado. Se de repente a gente ficar sem chão, se a gente perder o nosso emprego, se, né, a situação do país piorar, e se nada disso acontecer com o país, mesmo assim, de modo individual, a minha vida pode também ser cheia de surpresas e às vezes negativas, né? A gente pode ter um problema de saúde nosso na família, a gente pode perder o emprego, sempre algo pode acontecer. E aí a gente precisa saber se renovar. Até um dos símbolos, além da própria Scarlett, que luta constantemente para conseguir inverter a situação dela, também tem o Hatch, né, que é um personagem que ali naquele momento de crise ele sabe tirar proveito da situação. Ele consegue realmente ver um momento de crise e lucrar a partir dele. E se a gente observar, todos os momentos de crise alguém sempre ganha, né? Alguém sempre está ganhando dinheiro enquanto os outros estão se debatendo. A gente pode olhar para o período que a gente passou agora há pouco de pandemia, né? Muitas pessoas ganharam. É só parar para pensar quem é que pode ter ganhado. Alguns países, alguns criadores de remédio, de vacina. E uma pessoa que trabalhava fazendo álcool, foi uma grande oportunidade de trabalho para ela. Então, assim, alguém está ganhando dinheiro, certo? Numa crise. E a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se reinventar, né? Os deliveries começaram a aparecer aos montes, né? As pessoas criaram outras formas de se desenvolver. Então, eu acho que essa é uma grande mensagem do livro, por isso também vale muito a pena ser lido. Eu espero, gente, ter provado para vocês por que é importante ler clássicos, ler esses livros, não cancelar nenhum. Se vocês daqui a pouco não se convenceram muito a respeito de ler esse livro, que eu recomendo, eu acho incrível, se alguém não leu, não se deixe apavorar pelo tamanho dele, ele é muito grande, tem mais de 900 páginas, mas é um livro que voa realmente, é maravilhoso, a gente lê rápido. Eu li ele bem mais nova, faz uns 10 anos que eu já li ele. Na época, eu já falei aqui, antes eu não era uma leitora ávida, mas eu consegui ler ele com muita tranquilidade, que é um livro muito bom mesmo. O filme eu não assisti, mas acho que deve ser bem interessante. Vou deixar aqui trailers e tudo pra vocês verem. Vou deixar o link da Amazon se quiserem adquirir
o livro pelo meu link, vocês ajudam o canal. Mas leiam clássicos e duvidem quando alguém diz pra vocês: esse livro não deve ser lido, esse filme não deve ser visto. Claro que às vezes a pessoa pode estar falando isso com uma intenção boa, realmente te mostrando que algo ali tá errado, e vocês podem acatar isso. A gente não precisa sair lendo tudo, vendo tudo, mas eu não acredito que censura, taxação seja o caminho. Aliás, muitas das pessoas que vivem falando que grandes clássicos foram censurados, né, e que tem mensagens contundentes, são as que nesse momento dizem pra gente evitar certos tipos de leitura como essa, porque o que diz aqui tá errado, né? Então não vão nessa conversa. Gostaria muito de convidar vocês a comentarem se gostaram ou se não gostaram do que eu falei, se identificaram, se querem lembrar alguma coisa. Curtam o canal, se inscrevam, ativem o sininho, né? E a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.